e a todos vocês que estão aqui, né, nesse fim de dia de sábado, assistindo a essa palestra. É um prazer para mim poder compartilhar com vocês esse estudo que eu fiz sobre a comunicação química da abelha-limão. Prometo tentar não me estender muito, né? Espero que vocês gostem. Bom, queria começar um pouco me apresentando, né? Apresentando um pouco da minha trajetória. Eu sou biólogo, né? Entrei em 2006 aqui na USP de Ribeirão Preto, me formei em 2009, e aí em 2010 a partir de 2010 eu fiz minha pós-graduação aqui na USP também, né, em Ribeirão, meu mestrado e meu doutorado, de 2010 a 2017, né, em 2015 eu fiz uma parte do meu doutorado no exterior, na Suíça, na Universidade de Lausanne, e durante todo esse tempo eu estudei as abelhas sem ferrão, né, eu comecei em 2007 com a minha iniciação científica, e até 2017 eu fui estudando essas abelhas que são a minha paixão. Sou verdadeiramente apaixonado por essas abelhas, né. Em 2007, na minha iniciação científica, eu estudei a comunicação química e o processo de produção de novas rainhas em marmelada. Em 2012, no meu mestrado, eu estudei abelha-limão, é esse trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje aqui. E a partir de 2012, no meu doutorado, eu estudei a comunicação química do processo reprodutivo de abelha sem ferrão, estudando principalmente a mandaguari. Né? A partir de 2017, eu abandonei um pouco, pendurei a chuteira, né, no estudo das abelhas sem ferrão e decidi abrir uma empresa de controle biológico. Né? Então hoje eu já nem tenho mais trabalho nenhum com abelhas sem ferrão, trabalho totalmente nessa empresa. É uma empresa que visa desenvolver soluções sustentáveis para o controle de pragas, né? E o nosso propósito, nosso objetivo é tentar desenvolver tecnologia e contribuir para uma produção de alimento mais saudável, né? Bom, de maneira geral, esse sou eu, né? Essa é a minha trajetória. E hoje eu vou apresentar para vocês, né, um pouco do estudo que eu conduzi com essa abelha, que é uma abelha tão fascinante quanto polêmica, né? A abelha-limão, né, para mim, ela é fascinante, é uma abelha que traz muita riqueza de informação e de conhecimento para a gente. E contar um pouquinho sobre ela, né? A abelha-limão, o nome da espécie mais conhecida é a Estrimelita limão, mas ela não é a única espécie desse gênero, né? Esse gênero tem 19 espécies que estão distribuídas do sul do México ao norte da Argentina, que tem uma distribuição ampla, né? E uma coisa que sempre me fascinou na abelha-limão é ao comportamento de forrageio dela, né? Porque as abelhas, e nem só as abelhas sociais, mas as abelhas como um todo, né, todo grupo de abelhas, elas têm uma relação muito íntima com as flores, né, uma relação de milhões de anos. E essa relação muito íntima com as flores, de muitos anos, né, de milhões de anos, contribuiu para o desenvolvimento, né, resultou no desenvolvimento de várias características das abelhas que estão muito adaptadas a essa relação, né, são características morfológicas, comportamentais, ecológicas, que estão muito relacionadas a essa estratégia de obtenção de alimentos, né. As abelhas obtêm sua fonte de proteína do pólen, né, e sua fonte de carboidrato do néctar que elas pegam com as flores. E quando a gente olha para a abelha-limão, a gente percebe uma mudança muito clara nesse padrão de estratégia de forrageio. Elas saem de uma estratégia que é uma estratégia de busca de alimento em flor para uma estratégia que é exclusivamente de saque, né? Um comportamento que a gente chama de comportamento cleptoparasita. E é exclusivamente, então ela perdeu totalmente a capacidade de buscar alimentos em flores e consegue obter o seu alimento exclusivamente do saque a outras colônias. E com essa mudança de estratégia alimentar, existe uma mudança completa que impacta na morfologia, no comportamento e na ecologia da abelha-limão. Né? Essa mudança de estratégia alimentar e os impactos que isso tem no comportamento, na fisiologia, na ecologia das abelhas-limão, isso sempre me atraiu muito, sempre me fascinou muito entender quais eram esses impactos, né? E aí, bom, enfim, eu comecei os estudos dessa abelha, né? Eu comecei a investigar essa abelha. Um detalhe, uma informação que é importante, é que o gênero Lestrimelita não é a única abelha sem ferrão que é ladra, né? Existe um gênero africano também, que chama Cleptotrigona, que é um outro gênero de abelhas que são cleptoparasitas, né? Obrigatoriamente cleptoparasitas. Se conhece muito pouco desse gênero, do mesmo modo que se conhece muito pouco da Lestrimelita também, né? Mas
Só uma informação que a Alexmelita não é a única abelha ladra do grupo de abelhas sem ferrão, né? Bom, e como que acontecem os ataques da abelha-limão, né? Como que funciona esse ataque, né? Que para mim, por si só, esse ataque já é bastante interessante. O funcionamento do ataque, né? Para todo mundo que já viu, né? Todo meliponicultor que já teve o desprazer de assistir um ataque desse, uma característica muito clara desses ataques é que eles são uns ataques assim, que são realizados por muitas operárias da abelha-limão, né? Ela é quase como se fosse um arrastão, né? Elas começam chegando um pequeno grupo, logo depois esse grupo já escala, aumenta de número, e elas invadem com tudo e levam tudo da colônia, né? Elas vão atacando as abelhas, pegando os recursos e levando de volta para sua colônia, né? Quando elas entram na colônia, elas buscam 3 recursos principais, né? O pólen, o mel, mas principalmente o alimento larval, né? Que é um alimento extremamente rico. Então eu já vi elas deixando o pólen, já vi elas deixando o mel, mas eu nunca vi elas indo embora sem consumir todo o alimento larval que existia na colônia, né? Então esses são os recursos principais que elas levam das colônias que são atacadas. Trouxe aqui um videozinho de um ataque que eu filmei, que é muito interessante para quem ainda não conhece, entender como que funcionam os ataques dessa abelha, né? Então aqui você vê que primeiro elas constroem, isso é uma característica muito comum também, que assim que elas dominam a colônia que está sendo atacada, elas constroem a entradinha delas aqui destroem a entrada da abelha que está sendo atacada e constroem a entrada delas. Aqui são elas atacando, né, durante o ataque. É uma colônia de marmelada, você vê que você pode ver as marmeladas aqui todas encolhidinhas, enquanto elas vão roubando os recursos da colônia. Depois essa colônia aqui ficou completamente destruída, assim, não tem essas imagens aqui, mas ela ficou completamente sem recurso nenhum, né? Elas esgotaram os recursos dessa colônia. E aí, quando eu observava os ataques, e quando eu mesmo estudava sobre os ataques da abelha-limão, uma coisa que sempre me chamava atenção, né, uma dúvida que eu sempre tinha é, tudo bem, mas espera aí, né, e os ataques, durante os ataques, como que se comporta o sistema de defesa das abelhas atacadas, né, porque apesar das abelhas sem ferrão não terem ferrão, né, elas têm várias estratégias de defesa também, né, todo mundo que faz o manejo das abelhas conhece muito bem isso, né, como que funciona essa defesa das abelhas, né, e eu ficava me perguntando como que as abelhas respondem, né? Como que elas se defendem desses ataques. E aí existem 2 tipos principais de defesa nas espécies que são atacadas, né? Você tem um tipo de defesa que é o tipo observado na jataí, que é quando as abelhas hospedeiras, né, as abelhas que estão sendo atacadas, respondem de maneira muito massiva e respondem de maneira muito agressiva, né? Atacam as abelhas-limão. E aí você vê, né, quando você vê essas abelhas respondendo a esses ataques, você pode enxergar, assim, milhares de abelhas, tanto de jataí quanto de abelha-limão, todas mortas no chão, assim, e tem um genocídio mesmo que acontece nas colônias por conta dessa resposta de ataque. Um resultado disso, né, que muitas vezes as jataís conseguem evitar, né, que tenham os ataques, à custa de muitas operárias, elas conseguem evitar os ataques da abelha-limão, mas um outro fator é que muitas vezes elas não conseguem evitar os ataques, e aí como elas perderam muitas operárias também na batalha contra as limão, a colônia geralmente morre logo depois do ataque, né? Então às vezes elas conseguem evitar, mas quando elas não conseguem evitar, a chance da colônia morrer é muito grande, né? Dizem que essa resposta da jataí às abelhas-limão também está relacionada, tem vários aspectos da jataí que estão relacionados a essa defesa, a essa relação com a abelha-limão, né? Tem alguns pesquisadores que propõem que a própria estrutura de defesa do ninho da jataí está relacionada com a abelha-limão, né? Existe até uma subcasta na jataí, né? Existem operários de tamanho diferente, que eles dizem que é uma especialização, existe a hipótese de que é uma especialização que está relacionada com a defesa das abelhas-limão, né? Com um mecanismo de defesa para as abelhas-limão. Um outro tipo de resposta que é observado nas hospedeiras, nas abelhas que são atacadas, é uma resposta que é contrária. Ao invés de elas partirem para o ataque, né, e se defenderem atacando as abelhas-limão, elas ficam paradas num canto da colônia, que nem a gente observou ali naquele ataque na marmelada. Esse aqui é uma colônia de mirim,
Você vê que elas estão encolhidinhas aqui no canto, né, da colônia. Elas esperam o ataque acabar, né? Você vê que foi um desastre total aqui, né? Elas acabaram com toda a colônia. A limão, e aqui as meninas paradinhas esperando o ataque acabar. Então elas ficam todas paralisadas, encolhidas num canto, enquanto a abelha limão faz todo o ataque. A hora que a limão termina o ataque e vai embora, elas retomam as atividades delas. Nesse caso, né, elas geralmente não conseguem, não evitam os ataques, mas elas também não perdem operárias durante esse ataque, né? Então elas têm mais chance de conseguir retomar e reconstruir o ninho uma vez que a abelha limão foi embora. Então são dois tipos diferentes, né? Nesse tipo ela tem esse jeito de ficar paralisada. Isso acontece nesse tipo de resposta. Essa é a resposta observada dentro da colônia, né? Essa paralisia nos cantos da colônia. Mas fora das colônias, né? As forrageiras que estão voltando para o ninho, elas também não voltam para o ninho. Elas são repelidas e elas ficam esperando na vegetação ali perto do ninho até o ataque acabar, né? Isso pode ser observado também num esquema que o professor Sakagami fez um dos estudos mais completos que tem sobre a abelha-limão, um estudo muito legal, de 93, do professor Sakagami, com outros pesquisadores, que eles escrevem, né, eles desenham as etapas, todas as etapas do ataque, né? Então essa bolinha redondinha aqui vazada é a colônia normal, né, a colônia hospedeira na sua atividade normal, e esses pontinhos pretos são as limão iniciando um ataque, né? E aí você percebe que aqui, ó, ele demonstra claramente que quando as forrageiras estão voltando para o ninho e o ninho está sendo atacado, elas não voltam para o ninho, né? Elas são repelidas. E o que acontece? Essa resposta coordenada das abelhas hospedeiras, né, essa resposta de paralisia ou de repelência, né, de uma maneira coordenada, sempre levou os pesquisadores a pensarem, né, e a levantarem as hipóteses de que existe uma comunicação entre as abelhas ladras e as abelhas que estão sendo atacadas, né? Algo como pare, isso é um assalto, né? Que faz com que as abelhas hospedeiras fiquem paralisadas, né? E vão para o canto da colônia, ficam esperando o ataque acabar, ou então não retornem para o ninho. Isso foi uma coisa que eles sempre hipotetizaram que acontecia, era uma coisa que aparentemente isso era resultado de uma comunicação da abelha limão com as abelhas atacadas. E como a abelha limão, né, como o próprio nome diz, né, ela tem esse nome porque ela tem um cheiro muito característico de limão. Quando eu comecei a estudar essa abelha, era quase que uma informação estabelecida de que o que provocava essa resposta nas abelhas atacadas era o cheiro de limão, né? Então, quando eu comecei a estudar, você sempre via isso, né? As abelhas limão entram na colônia, soltam o cheiro de limão delas, esse cheiro faz com que as hospedeiras fiquem paralisadas, enquanto isso elas podem ir lá e fazer o ataque normalmente. Essa era uma informação quase que estabelecida quando eu comecei a estudar. Mas aí, quando eu observava as colônias, né, quando eu começava a observar os ataques, que eu comecei a observar isso com uma maior frequência, eu comecei a perceber que durante os ataques eu não sentia o cheiro de limão, né? Era muito comum eu abrir as colônias em pleno ataque, né, por exemplo, naquele que eu filmei, que eu mostrei mais no começo, né? E não tinha o cheiro de limão, né? A colônia não estava com cheiro nenhum. E eu comecei a observar isso. E também quando eu li alguns outros estudos que relatavam os efeitos do cheiro de limão nas abelhas atacadas, a resposta provocada era sempre uma resposta agressiva e não uma resposta de repelência e de paralisia, como que era notada durante os ataques naturais. Então eu comecei a questionar isso, né? Eu falei, será mesmo que é o cheiro de limão que provoca a repelência na colônia de abelhas? Eu comecei a duvidar muito disso, e o meu estudo foi justamente partiu desse questionamento, né? Será que é o cheiro de limão que provoca essa resposta nas colônias? E foi isso que foi o ponto de partida do meu estudo, né? Eu queria descobrir essencialmente isso, né? Qual era a comunicação que as abelhas ladras estavam realizando com as abelhas atacadas, qual era o composto, qual era a forma de comunicação que ela usava para provocar aquela resposta e facilitar os ataques delas, né? E aí o trabalho que eu tive que desenvolver é um trabalho parecido com o trabalho dessa turma aqui nesse filme. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, né? Esse filme chama O Jogo da Imitação, que conta a história de alguns agentes do serviço de inteligência britânico durante a Segunda Guerra Mundial, que eles encontram essa máquina dos nazistas, né, que era o Enigma, e eles têm que fazer um trabalho de decodificar as mensagens dessa máquina
para conseguir vencer a guerra, né, para conseguir avançar na guerra. Então era um trabalho de interceptação e decodificação da mensagem do inimigo. E foi basicamente esse o meu trabalho. Do mesmo modo que eles, eu tive que interceptar e decodificar a mensagem da abelha-limão, né, a mensagem do inimigo, entre aspas. E aí eu decidi estudar essa abelha, né? Então eu comecei e falei, bom, é isso que eu vou fazer. Eu vou tentar fazer esse estudo de decodificação da mensagem da abelha-limão. E aí, uma coisa curiosa é que quando eu comecei a propor esse estudo, né? Esse aqui é o professor Zuck, professor Ronaldo Zuck, ele era meu orientador na época. E quando eu fui falar para ele que eu queria estudar essa abelha, a primeira coisa que ele me disse foi cuidado. Ele falou, cuidado porque essa é uma abelha bastante polêmica, ninguém vai deixar você estudar ela, porque vocês podem imaginar como é perigoso você num laboratório que tem todo mundo estudando, fazendo seus estudos de mestrado, doutorado, né, com todas as colônias no laboratório, você trazer uma colônia de limão para perto, né, todo mundo fica com medo de perder seus estudos. E aí ele já me advertiu, falou, vai ser difícil você conseguir fazer esse estudo por conta disso, mas eu estava muito, muito determinado, inclusive porque essa abelha é uma abelha para mim assim extremamente fascinante, só que ela tem muito pouco estudo sobre ela, justamente por essas dificuldades operacionais, assim, né? Muito difícil as pessoas estudarem ela em laboratório, então você tem muito poucas informações. E eu falei, não, vou tentar estudar de qualquer jeito. E aí eu consegui negociar com o pessoal, eu consegui uma casa de vegetação como essa, que eu coloquei, que aí eu tinha garantia que as abelhas-limão não iam sair dessa casa de vegetação, e isso poderia ser seguro para os outros estudos das outras pessoas lá no laboratório, né? Então eu deixava uma colônia de limão aqui dentro e deixava outras colônias aqui para serem atacadas, e aí eu conseguia observar com mais detalhes o desenvolvimento do ataque, né? Essa questão, por exemplo, do cheiro de limão não estar presente, eu consegui observar dentro dessas condições. Isso aqui é só uma curiosidade para dizer um pouco da dificuldade de estudar essa abelha, né? De como o fato dessa abelha ser um problema, né, para as outras colônias, também é um problema que deixa a gente muito sem informação e sem conhecimento sobre ela, né? Mas bom, então o objetivo do meu estudo era muito claro, né? O meu objetivo era interceptar e decodificar a mensagem da abelha-limão. Tudo bem, parece simples, né, quando dito assim, mas como fazer isso, né? Como que eu poderia identificar, né, interceptar e decodificar a mensagem de uma abelha, né? Como que se faz isso na prática? E aí, uma coisa importante, né, começando do começo, né, a gente sabe que as abelhas se comunicam utilizando compostos químicos, né? Do mesmo jeito que a gente se comunica visualmente ou sonoramente, as abelhas se comunicam principalmente através de compostos químicos, né? A linguagem delas é a linguagem da química. Então, sabendo disso, né, isso já era uma pista para onde eu queria começar. Então, eu já poderia saber mais ou menos aonde buscar essa informação. A gente sabe que as abelhas têm na sua cabeça duas glândulas que têm uma função, que guardam compostos, que geralmente têm funções de comunicação nas abelhas, né, que é a glândula mandibular e a glândula labial, né, que elas estão vinculadas à mandíbula e à glossa. Uma delas, nas outras abelhas que já se tem estudo, né, a gente sabe que a glândula labial ela é usada para indicar a fonte de alimento. Então você vê aqui uma arapuá, se não me engano, ela depositando essas trilhas, né, ela deposita esses compostos nas folhas que formam uma trilha de cheiro que faz com que as outras abelhas da colônia consigam achar mais facilmente o alimento. Então a gente já sabe, né, quando eu comecei eu tinha outros estudos que mostravam que essa glândula tinha essa função, né, de indicar a fonte de alimento para as outras abelhas da colônia. Enquanto a glândula mandibular tem uma função de alarme, né, de avisar para as outras abelhas que elas estão sendo atacadas, né, de provocar uma reação de alarme, né. Quando uma arapuá, por exemplo, gruda no nosso cabelo, que a gente sente aquele cheiro forte, aquele cheiro é o cheiro do feromônio de alarme delas. Então eu sabia que essas glândulas têm essa função comunicativa, eu fui fazer exatamente isso. Eu fui atrás de coletar as glândulas mandibular e labial da abelha-limão, né? Então eu fazia como se fossem umas microcirurgias, né? Abria a cabeça da abelha-limão e conseguia coletar essas duas glândulas, né? E separadamente, para conseguir identificar o que tinha em conteúdo de cada uma dessas glândulas.
Então, beleza, né? No primeiro passo, com isso, eu tinha conseguido fazer o primeiro passo, né? E assim, falando assim, parece simples, né? Conseguir dissecar a glândula mandibular e labial, mas na prática, né? Apanhei um tanto até conseguir fazer essas, entre aspas, microcirurgias para retirar essas glândulas, mas depois de um tempo eu consegui aprender e consegui fazer retirar essas glândulas, né? Então, eu tinha conseguido o primeiro objetivo, que era conseguir interceptar a mensagem, né? Era conseguir buscar na fonte aquilo o que a abelha-limão estava dizendo, né? Mas tudo bem, isso não era suficiente, isso era uma parte, mas eu precisava conseguir decodificar, né? Como eu poderia saber o que tinha nessas glândulas, né? E aí eu lancei mão de uma máquina que eu acho uma máquina mágica, é uma máquina fantástica, que chama cromatografia gasosa e espectrometria de massa. O que essa máquina permite, né? Quando eu coloco uma amostra de uma substância química nessa máquina, ela me permite dizer o que tem nessa amostra e qual a quantidade do que tem nessa amostra, né? Então ela permite dizer o que tem e em qual quantidade. Então eu extraía as glândulas e analisava nessa máquina. O resultado dessas análises me trouxe bastante informação, me mostrou que na glândula labial eu tinha dois ésteres principalmente, que chama acetato de hexadecila e um outro éster que chama acetato de 9-hexadecenila. Então, esses são os compostos que estão na glândula labial. E o da glândula mandibular já era conhecido, inclusive, né? Era um desses compostos é o cheiro de limão, que é o cheiro de citral, que é o mesmo composto que você encontra na erva cidreira ou no capim-limão. É exatamente o mesmo composto, né, que ele está presente na glândula mandibular. E junto desse composto tinha um hidrocarboneto também, que chama 9-nonacoseno. Então eu consegui identificar essas duas composições que tinham em cada uma das glândulas da abelha-limão. Ótimo, então eu já tinha identificado, então tinha conseguido avançar num passo de decodificar as mensagens que estavam sendo produzidas pela abelha-limão. E aí, só que isso não bastava. Não bastava eu saber o que tinha dentro das glândulas, né? Que compostos que estavam presentes ali dentro. Eu precisava também entender que tipo de resposta esses compostos provocavam nas abelhas que estavam sendo atacadas, nas outras abelhas, né? Para ver se eu conseguia reproduzir aquelas respostas que são observadas nos ataques naturais. Então, o que eu fiz? Eu peguei o conteúdo dessas glândulas e apresentei para colônias de marmelada, né? Para ver se eu conseguia reproduzir aquele comportamento. Então, se eu conseguisse o composto, né, a glândula que me mostrasse um composto, um comportamento de repelência, né, parecido com o observado nos ataques naturais, era esse composto, provavelmente, que seria o composto usado pelas ladras na sua comunicação com as hospedeiras. Esse composto de, ei, isso é um assalto. Enquanto se eu tivesse outro composto, os compostos que provocassem uma reação de agressão, não iam ser nesse sentido, né? Seriam compostos que seriam indicadores para as abelhas atacadas da presença da abelha-limão. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma bolinha de algodão presa num barbante, né, numa linha de costura, na frente, na entrada das colônias, né? Eu queria medir aquela resposta das forrageiras evitarem a entrada no ninho, né? Como resposta ao composto. Então eu deixava esse barbantinho sem nada por 3 minutos, analisava a entrada e saída de forrageiras da colônia. Depois de 3 minutos eu apresentava o composto e media se isso ia modificar o quanto de abelhas que estavam entrando ou saindo das colônias, né? Para ver se eu observava esse resultado. Então esse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês é o vídeo de resposta das marmeladas ao composto da glândula labial, aqueles dois ésteres que eu mencionei anteriormente. Então, como vocês podem ver aqui, isso aqui é antes de eu apresentar o composto. Você pode ver que as marmeladas estão saindo e entrando normalmente da colônia, né, um comportamento normal. Então, eu observava isso por um tempo, e aí depois de um tempo, eu vinha aqui e colocava uma gotinha desse composto que eu tinha extraído da glândula delas e observava o comportamento. Vocês vão ver que daqui a pouco as guardas já foram repelidas e a partir de agora ninguém mais vai entrar na colônia e nem sair. Exatamente o resultado, o comportamento que a gente observa das hospedeiras durante os ataques naturais da abelha-limão.
esse comportamento de evitar. Então, com o composto isolado da glândula labial, eu consegui reproduzir um comportamento que é observado no ataque natural, sem a presença das ladras, né? Então, as marmeladas aqui estavam achando que estavam sendo atacadas, mas na verdade elas não estavam sendo atacadas. Quando eu apresentava o composto que está presente na glândula mandibular, que é o citral, né, que é o cheiro de limão, eu obtinha uma resposta completamente diferente, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Estão entrando normalmente, né? Saindo, tem a guarda aqui. E aí eu venho aqui também e apresento o cheiro. Eles continuam entrando normalmente. Não muda nada nesse caso do comportamento. E aí, pelo contrário, vocês vão ver que ao invés de serem repelidas, as abelhas vão lá e vão atacar a fonte do cheiro. Ou seja, diferente da resposta que a gente observa durante os ataques naturais, né? Então, o citral, nesse caso, o cheiro de limão, não ajudou, não teria ajudado o ataque, pelo contrário, teria prejudicado o ataque, né? Teria provocado uma resposta de defesa nas abelhas atacadas. Então, com isso, com essas análises todas, eu consegui atingir meu objetivo, que era identificar e decodificar a mensagem das abelhas ladras. E aí, com esses resultados, né, eu consigo dizer que é muito pouco provável que as abelhas ladras usem o cheiro de limão para provocar essa resposta de paralisia e de repelência nas abelhas atacadas, e que mais provavelmente o composto que seja responsável por isso são os compostos da glândula labial, que são os dois ésteres que eu encontrei lá, o acetato de hexadecila e o acetato de hexadecenila. E além disso, né, o que eu acredito é que esse cheiro de limão ele é muito mais usado para a comunicação entre as ladras, né? Provavelmente algum composto que seja, esse composto é usado para talvez indicar o início, o término de um ataque, ou para ser algum composto de alarme das próprias ladras. Então, diferente do que se acreditava, os resultados que eu obtive contradisseram a ideia de que o cheiro de limão é usado para o ataque, para quebrar a defesa das colônias atacadas, né? Muito mais provavelmente são os compostos da glândula labial. Então esse foi o resultado do meu estudo. Quem quiser ver mais detalhadamente sobre esse estudo, né? Eu publiquei um artigo sobre ele que está na revista Insect Socio. Esse é o nome do trabalho. Se alguém quiser, eu posso depois compartilhar esse estudo com todo mundo, viu, Mayara? Para mandar para todos os inscritos. E, bom, além desse estudo, né, eu queria trazer algumas outras informações sobre a abelha-limão que eu acho que podem ser úteis para todos, né? A primeira coisa é que é muito comum, né, a gente ouvir que a abelha-limão, né, por conta do hábito cleptoparasita dela, né, dessa estratégia alimentar, ela perdeu a capacidade de transportar pólen na sua curbícula, né, como as outras abelhas fazem. E durante as minhas observações, eu vi que isso não é bem verdade, né? Que elas têm essa estrutura é modificada, né? Não é, a curbícula delas é diferente das outras abelhas, mas elas ainda conseguem transportar pólen nessas estruturas, né? Essa aqui é um pólen de marmelada que eu vi elas transportando na curbícula, né? Então elas também conseguem, por mais que elas transportem pólen de outra maneira, né? Geralmente elas diluem um pouco o pólen e levam no papo. Elas também têm a habilidade, dependendo do pólen, de levar na curbícula. Então esse é um outro detalhe sobre a abelha-limão, que às vezes muita gente fala, ela não carrega as coisas na curbícula. Não é bem assim, em alguns casos ela pode sim carregar. Uma outra informação que é bastante interessante, né, que é de um outro estudo, que a gente avaliou, né, que quanto a concentração, a frequência de ataques nas espécies, né, nos estudos, a gente recolheu uns estudos que atestavam a frequência de ataques em cada determinada espécie de abelha sem ferrão e correlacionou isso com a concentração de açúcar no mel dessas colônias, né? E aí a gente percebeu que existia uma correlação, né, de quanto mais concentrado era
o mel das colônias, maior era a probabilidade delas ser atacada, né? Então essa era uma outra informação, né? Eles precisam de outros estudos para a gente ter certeza, para confirmar isso com certeza, mas essa é uma correlação que a gente observou, né? Quanto mais concentrado o mel, maior a chance da abelha ser uma vítima. Bom, também queria trazer algumas dicas práticas, né, no manejo, né, como eu fazia, né, não quero dizer que esse é o único jeito que se tem para interromper um ataque, né, cada meliponicultor tem o seu jeito de interromper o ataque, mas eu queria dizer como eu fazia, né, porque eu trabalhava muito com essas colônias, tinha vários ataques que eu observava, né, e muitas vezes eu interrompia esses ataques, então queria compartilhar com vocês a minha experiência, né? E aí vocês avaliam se for útil ou não, mas eu só queria contar para vocês um pouco como eu fazia, né? A primeira coisa para a gente entender, né, quando a gente quer interromper um ataque, que é um pouco o que os meus resultados mostraram, né, o resultado desse trabalho mostrou, é que existe um processo de comunicação química muito forte, né? O ataque todo, ele é baseado numa comunicação química muito forte das abelhas ladras, né? Que é uma comunicação química tanto para quebrar a defesa da abelha atacada, como para indicar, para sinalizar para as outras ladras aonde que está a colônia atacada. Então, a primeira coisa é a gente pensar isso, né? Entender que existe uma comunicação química muito forte acontecendo. Então, já que a gente sabe disso, o jeito que a gente tem que atuar é tentando quebrar essa comunicação química das ladras. Então, a primeira coisa é retirar a colônia que está sendo atacada do lugar que ela está sendo atacada. Isso é a primeira coisa, porque a ladra está sinalizando que ali tem uma colônia que é interessante de ser atacada, que ali está a fonte de alimento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar a colônia que está sendo atacada do lugar e levar para outro lugar completamente diferente e distante. Ao mesmo tempo, eu fazia o quê? Eu abria as colônias que estavam sendo atacadas e assoprava, né, bem ali as colônias, né, com sugadores, e assoprava bastante com a colônia aberta para dispersar o cheiro das ladras. Quando eu começava a fazer isso, as abelhas limão começavam a ir embora, né, e automaticamente elas começavam a ir embora, e as abelhas hospedeiras, as abelhas que estavam sendo atacadas, começavam a retomar o seu movimento. Então essa é uma outra dica. Então retira a colônia do lugar, abre a colônia e assopra bastante para dispersar o cheiro, né, para que elas saiam, para que o cheiro saia e que as ladras também saiam da colônia. Depois disso, né, as ladras que ainda ficavam na colônia, eu sugava elas todas, né, eu coletava todas elas que estavam ali para não deixar nenhuma ali soltando o cheiro. E depois que eu removia as ladras, eu fechava a colônia, né, deixava a colônia fechada e em outro local, né, um local diferente, por cerca de 2 a 3 dias, né. E após esse período, né, eu devolvia a colônia atacada para o local original, reabria ela e checava todos os dias para ver se não ia ter um ataque de novo. Então, né, retomando passo a passo, eu primeira coisa, retirar a colônia do lugar. Segunda coisa, abrir a colônia e assoprar bastante para dispersar bem o cheiro. Pegar todas as ladras que você conseguir. Depois disso, fechar toda a colônia, deixar num local separado, esperar 2 ou 3 dias e aí voltar para o local original, reabrir a colônia e observar nos próximos dias se ela não vai ser novamente atacada. Para mim, isso sempre funcionou, né? Eu sempre consegui interromper um ataque quando eu segui esse passo a passo, mas, de novo, é só uma sugestão, é uma forma que eu fazia, né? Cada um tem o seu jeito de fazer também, mas é só para vocês terem mais essas dicas, essas possibilidades. Antes de encerrar, gente, eu queria trazer uma reflexão para vocês, porque sempre quando a gente fala de abelha-limão, existe um debate muito acalorado entre os meliponicultores, né? Se a gente deve conservar ou extinguir essa abelha, porque ela, de fato, é um pesadelo para todo meliponicultor, né? Todo mundo que já teve uma colônia destruída por conta da limão tem um certo ódio por essa abelha, né? Que essa abelha acabe, se extinga, que sim, suma da face da terra, né? Porque realmente é muito frustrante quando a gente vê uma colônia toda destruída, né? Ao mesmo tempo, tem outras pessoas que argumentam que ela é um organismo e ela deve ser preservada assim como todos os outros. Eu não quero, assim, particularmente entrar nesse debate, né? Eu não quero dizer o que está certo e o que está errado, eu quero compartilhar a perspectiva que eu tenho sobre isso, né? A primeira coisa que eu acho sobre isso, assim, é que extinguir é difícil,
né? Extinguir qualquer espécie não é uma tarefa fácil, né? Apesar de às vezes a gente fazer um bom trabalho nesse aspecto, né? Um mau trabalho, assim, que é de conseguir extinguir algumas espécies. Extinguir uma espécie não é uma tarefa fácil, né? É uma coisa bastante difícil. E além disso, né? A gente, às vezes, se você acha que matando as abelhas, as operárias de limão que estão atacando sua colônia, você vai conseguir acabar e conseguir matar a colônia, assim, é muito pouco provável, né? Porque uma informação que é interessante é o seguinte: as rainhas da abelha-limão têm 4 vezes mais ovaríolos do que a média das outras abelhas. Ou seja, elas se reproduzem muito e se reproduzem rápido, né? Se você observa a postura de uma abelha, de uma rainha de uma abelha-limão, você vai ver que é uma postura, assim, muito, muito rápida, assim, é muito ovo que ela bota de uma vez só. Então, para mim, por isso que eu coloquei essa imagem aqui, é como enxugar gelo, né? A gente acreditar que a gente vai conseguir extinguir e achar que essa é a melhor maneira de lidar com o problema, para mim é como uma ilusão, porque isso é realmente muito difícil, né? E se você assim, ficar naquela ilusão de você vai conseguir matar todas as operárias que estão na colônia, a má notícia é que é muito difícil você conseguir acabar com uma colônia desse jeito, né? Então, é isso. Para mim, a minha avaliação é que extinguir é difícil. E que, na verdade, o que a gente precisa é conhecer o inimigo, né? A gente precisa ter informação sobre o inimigo, né? A abelha-limão, por ela ser essa abelha rejeitada por tudo e por todos, né? Ela é uma abelha muito pouco estudada, né? Eu fui dar uma pesquisada agora recentemente, pouco antes da palestra, para ver o que tinha sido produzido de novo desde que eu terminei meu estudo. E meu estudo eu terminei já, foi lá em 2016, se eu não me engano, que eu publiquei esse trabalho. Desde então, acho que eu vi um ou outro trabalho com ela, assim, mas muito pouco, né? As pessoas não estudam, elas fogem de estudar essa abelha, e é completamente compreensível, mas a consequência é que a gente não conhece ela, né? A gente, ainda hoje, tem muito desconhecimento sobre essa espécie, sobre como ela funciona, apesar de ser uma espécie completamente fascinante, né? Ser fonte de muita riqueza do ponto de vista científico, ela é muito pouco estudada. E na minha avaliação, é óbvio que assim, ela é um problema para os meliponicultores, mas para a gente lidar com esse problema, a gente precisa de fato conhecer essa espécie, né? E aí eu termino com uma citação do livro do Arte da Guerra, do Sun Tzu, né? Que é: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória obtida, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Bom, gente, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado a todos. Eu queria agradecer muito ao pessoal da AMI Rio. Essa aqui é uma foto de quando eu estive aí no Rio, no primeiro encontro, na primeira possibilidade que eu tive de conhecer vocês. E guardo até hoje com muito carinho, né, essa lembrança desse dia. Foi um encontro muito legal, foi muito divertido, gostei muito. E queria agradecer novamente pelo convite e agradecer a todos que ficaram até aqui ouvindo sobre o meu estudo e sobre o que eu consegui encontrar sobre a abelha-limão. Muito obrigado, gente. Oi, Lucas, eu queria te agradecer mais uma vez a sua palestra. Eu acho, assim, concordo com você que a abelha-limão é muito interessante, entendeu? Muitas pessoas têm problemas, mas é um indicador biológico também, né? Então, em nome da Rio, queria agradecer a você o seu tempo, tá? E seu conhecimento. Muito obrigado, cara. Imagina, Ivan, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. É um prazer sempre falar com vocês, apresentar o meu estudo. Para mim muito prazeroso. Eu adoro falar sobre essas abelhas, são minha paixão. Não as abelhas sem ferrão, não as abelhas limão propriamente, mas as abelhas sem ferrão como um todo, elas são. Eu amo essas abelhinhas.